É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Olá, como é que estão, meus pequeninos? Estão bem? Isto é que é preciso. Vou confessar que estou aqui a gravar isto com antecedência, porque quando estiverem a ouvir isto, eu estarei de férias. Estarei de férias e ainda pensei levar microfone e fazer lá os episódios por onde vou andar, mas não me apeteceu, porque depois eu levava um microfone pequeno, depois a net podia ser uma merda para fazer upload. E então, depois conto-vos, se tiver algum interesse, não é? As minhas férias, eu depois conto-vos quando chegar, que será daqui a 2 semanas, menos já, quando tiverem a ouvir isto. E, portanto, estou a gravar isto com antecedência, mas prevendo já algumas coisas que me vão, não diria irritar, mas que me vão fazer confusão durante as férias. E uma delas é hotéis, não é? Pá, hotéis é muito giro, porque um gajo pode fazer o asqueiro que quiser e a porcaria que quiser, não vamos ser nós a limpar, mas está mal feito, não é? Está mal feito. E é uma coisa que me tem irritado muito em hotéis, que dá-me a sensação, hotéis e também Airbnb, até especialmente Airbnb, mas também já está a contagiar os hotéis, que está-me a dar a impressão que com o andar da carruagem, o check-in vai passar a ser a partir das 8 da noite e o check-out vai passar a ser às 6 da manhã. E nós vamos aos hotéis só mesmo para dormir. Chegar, dormir, acordar cedo e bazar. Porque está a ficar um bocadinho absurdo o horário que agora é aceito. Eu acho que isto foi depois da pandemia. Acho que foi depois da pandemia que, como precisavam das 4 ou 5 horas para desinfetar, e então só se podia fazer check-in, tinha-se sair às 10 da manhã e depois entrar às 5 da tarde, uma coisa assim, ou às 4. Passou a ser esse o horário. E o que é que as pessoas que têm hotéis e Airbnbs pensaram? Vamos manter este horário aqui, parece-me melhor. E porquê? Porque devem poupar dinheiro. É a única forma que eu consigo perceber, é se pouparem dinheiro. Porque em vez de terem uma equipa de 10 pessoas de limpeza, por exemplo, no hotel, têm de 5 que demoram mais tempo, mas como são pagas à hora e fazem mais horas, pagam-lhes menos à hora do que se tiverem lá as 10 pessoas a fazer 2 horas. Esta é a minha única explicação para esta mudança de paradigma, e assim as pessoas poupam dinheiro, os hotéis poupam dinheiro. Porque se for apenas por pirraça, que é o que às vezes parece, que é por pirraça, que é, não, é às 4, porquê? Porque sim. Fico fodido, se for isso. E isso vê-se nos casos de alguns Airbnbs, tanto que eu normalmente, eu e toda a gente, não é, que alugamos uma casa, um Airbnb, e aquilo diz lá, check-in às 4 da tarde. E mando mensagem a dizer, mas dá para entrar antes? Dá para entrar antes, não tiver lá ninguém? E muitas vezes dizem que sim, e olha, fixe. E às vezes dizem que não. Às vezes dizem que não porque têm hóspedes. E uma pessoa vai ver e é tipo, está aqui vaga. Portanto, eu duvido. Pode ser daqueles que não é reserva automática. Mas às vezes é por pirraça. E já me disseram, que aí é que eu fico fodido. Já me disseram assim, sim, se quiser entrar, pode entrar ao meio-dia, só mais 20 euros. E o que é que isto dá vontade? De chegar lá e cagar-lhes nos armários. Porque a casa não está pronta, é completamente compreensível. Mais 20 euros é porque a casa está pronta. Ela não vai contratar mais uma pessoa para ir arrumar aquilo mais rápido. Aquilo é mais 20 euros que é. Vou sacar mais 20 euros a este patego. E isso irrita-me. É isso e o check-out. Se não tem ninguém amanhã, mas se quiser fazer um late check-out, paga mais X. Não. Ou não precisas disto vago e deixas-me ficar cá. Ou então é uma estupidez. É estar a cobrar, é estar a ser fuçanga, pá. Estar a ser fuçanga, em vez do teu objetivo ser, principalmente até em Airbnbs, que vivem das reviews. E se me fizeres isso, eu não te vou deixar uma boa review. Basta dizeres-me isso, que eu já não vou deixar. Se calhar não faço review nenhuma, mas já não vou ter a mesma vontade de ir lá dar 5 estrelas porque correu tudo muito bem. Também não vou lá dar uma estrela porque me pediram dinheiro. Também não sou esse gajo, não é? Mas eu lembro-me de uma vez
Eu não sei se já terei contado esta história noutros fóruns, mas no Porto, na Avenida dos Aliados, eu fiquei lá num hotel que fui atuar lá e fiquei sozinho num hotel, só para uma pessoa, com um quarto mesmo, por acaso, bem de merda. E então fui acordado, ligaram para lá, o check-out era ao meio-dia. E eu não respeito muito check-outs, devo dizer, é até me ligarem. É até me ligarem, quando batem à porta, eu vou-me embora, estou pronto para sair, não é? Ou fico pronto em 5 minutos, mas não está, ao meio-dia tenho que sair, não sei o quê, pá, que irrita-me também essas pessoas que são assim. Mas pronto, ligaram-me, 11h45, ou o que é que foi. Ligaram-me, eu atendi, estava a dormir ferrado, estava naquela ronha, mas eu preparo-me em 5 minutos, estou pronto. E ligaram, mas antipáticos, o check-out é ao meio-dia. E eu até pensei, queres ver que isto é mais tarde do que eu penso? Olhei para o telemóvel, faltam 15 minutos. Sim, é só para avisar. Mas com uma arrogância que eu pensei, olha as filhas das putas. O que é que eu fiz? Tive o meu tempo, fui tomar um banhinho, sei o quê, saí. Meio-dia um quarto estava cá fora. Meio-dia um quarto estava cá fora, não ligaram mais nem nada. Mas fiquei fedido porque primeiro não ligas, antes de ser a hora de check-out, pode faltar 1 minuto. Não ligas para a pessoa. Passado 5 minutos ou 10 minutos, ligas e podes chatear e vais lá bater à porta. Antes disso não fazes isso. Como já me aconteceu, às 11h30 baterem-me à porta a dizer que o check-out era ao meio-dia. Eu posso estar a querer dormir até às 11h55. Bem, eu chego lá abaixo, tranquilo, a pessoa que estava lá não devia ser a mesma, simpática, correu bem, eu até peço desculpa lá, passou 15 minutos, já está tudo bem. Nisto, eu deixo lá a mala, porque fui dar uma volta, fui comer qualquer coisa, e o comboio que eu tinha era só mais tarde, e depois quando voltei eram 2 ou 3 da tarde, fui buscar a mala e eu ouvi a conversa entre a senhora das limpezas e a senhora da recepção. E então eu percebi o que tinha acontecido. Um cliente, não é? Um hóspede estrangeiro, pela conversa delas, tinha cagado, daí a minha ideia há pouco, dentro do armário. Tinha cagado dentro do armário. Porquê? Porque já passava da hora de check-out e eles ligaram a ameaçar que iam cobrar mais uma noite. E então o gajo cagou no armário. E é assim, obviamente nojento, eu nunca faria, porém, às vezes estes são os heróis que precisamos na luta contra o capitalismo. E coitada daquela senhora da limpeza, que não tem culpa nenhuma e que vai ser ela a ter que limpar a merda. O problema é esse. É que muitas vezes nesta guerra entre classes, entre ricos e pobres, quem se lixa são os pobres, sempre. E cagou. Mas por um lado, acho um ato de revolta bonito, porque se lhe falaram com a arrogância e já dando o desconto de ser no Porto, portanto que as pessoas são mais brutas, não é arrogantes ou mal educadas, são mais brutas no trato, que eu até gosto disso. É um bruto até fofinho e caloroso. É melhor do que a indiferença e a frieza, às vezes. E, portanto, mas mesmo já tendo isso em consideração, aquilo não era forma de ligar às pessoas e falar com as pessoas. Faz lembrar uma vez num hostel em Amsterdão, que era um hostel daqueles em que cada camarada eram 30 pessoas. Ou mais, era mesmo um exagero. Em que o gajo, o dono do hostel, entra pelo quarto adentro a dar com vassouras nas pernas do beliche de metal, fazia uma basqueira a dizer toca a acordar, e não sei o quê, está na hora. Como se fosse a tropa. Eu estava ali, mas eu já tinha quase 30 anos. Tinha 29 anos, foi em 2013. Não estou para aturar aquelas merdas. E depois as pessoas passam do tempo, cobras outra noite. Tu não és meu pai para me dar lição moral nem me ir acordar daquela forma. Passas outra noite e eu pago a noite. Ou o que seja. É como os polícias que refilam e que dão lições de moral. Tu não és meu pai. Fiz alguma asneira. Passa-me uma multa. Estou a desrespeitar. Passa-me uma multa de respeito à autoridade. Não me vais agora estar a dar lições de moral. Está bem? Se bem que às vezes mais vale uma lição de moral do que levar com uma multa se fizermos alguma asneira. Mas aí tudo bem. Aí pode ser. Bem, mas os hotéis irrita-me isso. Irrita-me essa mudança de horário. Porque agora tem sido assim, não é? Agora há essa palhaçada. De cada vez se sai mais cedo. Eu sou do tempo em que check-in 2 da tarde mais tardar, check-out era meio-dia. Não havia cá check-out às 11, não havia cá check-out às 10. Como há em muitos sítios. E o check-in era à 1, 2, o mais tardar. Não havia cá check-out às 4 da tarde nem às 5, como agora se faz.
E eu acho que alguém tem que ter mão nisto. E a minha luta contra isto, lá está, porque eu acho que é nas pequenas coisas que nós nos devemos revoltar para o mundo, para não tomar conta de nós, o mundo. É exatamente não respeitar os tempos de check-out. Não respeito. Sei que quem se pode lixar são as senhoras da limpeza e, portanto, eu estou pronto para sair. Ou se elas quiserem entrar e começar a arrumar, estão à vontade, mas eu nunca saio. É ao meio-dia e meia, estão lá em baixo. Meio-dia e meia. É às 11, 11h30. É às 10. Até às 10 vão ter que me ligar para me acordar. Porque às 10 é uma falta de respeito com as pessoas. É como o pequeno almoço. O pequeno almoço, principalmente, é assim, em hotéis que são sobretudo para businessmen e women's, e que não são tanto de férias, aqueles ao pé do aeroporto, aqueles claramente mais executivos, ainda é naquela. Ainda dou de barato o pequeno almoço ser das 8 às 10 ou das 7 às 10. Em pequenos almoços, em hotéis de sítios de férias em que ninguém está lá a trabalho, e ao fim de semana, especialmente, o pequeno almoço ser até às 10. Mas o que é isto? Até às 10. Estão à espera que eu em férias... Só ajeitar isto. Que eu em férias vá tomar o pequeno almoço às 9 da manhã. Eu sei que tenho 42 anos, mas eu não tenho alma de 50 anos, nem de 40. Não, até porque eu desconfio. As pessoas que em férias acordam às 9 da manhã para tomar o pequeno almoço. Desconfio fortemente. É um dia que tens uma excursão marcada, ou uma atividade qualquer, sim senhor. Ou tens filhos e tens que ir para a praia muito cedo. Eu percebo isso, mas nem toda a gente tem filhos. É que isto até em hotéis que são tipo adults only. Fazem esta merda até às 10 da manhã. Eu até às 11 já acho mal, porque o que eu acho é que o pequeno almoço em férias deve ser colado ao almoço. Não lhe vou chamar brunch, porque isso é uma modernice. É o pequeno almoço tardio. Ele deve ser ali 11h30, meio-dia, aquele pequeno almoço de hotel em que um gajo come o que nunca comeria numa situação normal. Um gajo come, é ofensivo o que se come ali. Para crianças a morrer à fome, aquilo é ofensivo. Um gajo come até estar arrependido, não é? E depois já não almoça. Depois vai passear, vai à praia, já não almoça, poupa até dinheiro no almoço, as coisas de se almoçar, e está feito. É assim que o pequeno almoço de hotel e de férias deve funcionar. A tomar pequeno almoço é assim, 11, 11h30, meio-dia, encher o bandulho e um gajo já só lancha e se não for só jantar, porque ficámos tão cheios de panquecas e croissants e donuts e pão e com cereais e ainda vai coisa e só vê um champanhezinho lá, ainda vai. E uma pessoa fica assim. Eu por acaso acho que era fixe adotar uma criança africana, daquelas em países mesmo onde há pouca comida e comem arroz e poucas refeições, adotar e levá-la direto para um buffet de hotel de 5 estrelas e dizer, olha, é isto, e depois voltar a devolvê-la para ela saber o nível de vidas boas e ofensivas que existem pelo mundo. Fica a ideia. Não sei se sai esse serviço de alugar de adotar só por um dia. Mas fica a ideia. Mas sim, o pequeno almoço do hotel devia ser mais tarde. Há alguns que levam ao quarto uma seleçãozinha e tu nem pagas mais nada. É uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Pode levar o pequeno almoço ao quarto. E alguns têm isso. Fazem-te uma trouxazinha. Não é a mesma coisa, porque não tem lá tudo o que tu queres e o que tu escolherias, mas fazem-te uma seleção assim de umas coisinhas e põem-te à porta do quarto. E em muitos sítios sem custo nenhum. Portanto, às vezes pode ser bom para quem não quer levantar cedo. Até porque a única razão para ir a um buffet de pequeno almoço, eu digo isto porque eu não costumo tomar pequeno almoço, mesmo em casa não tomo, e almoçar é raro. E apesar de acordar tipo 9, 10, mas depois a minha primeira refeição é tipo 1, 2. E os buffets são giros para ver o comportamento humano. O comportamento humano, que é, nos buffets vê-se. Primeiro vê-se quem é que costuma ter comida em casa. Costuma ter frigorífico cheio em casa. E quem é que anda a poupar na comida o ano inteiro para estar naquele hotel a comer de 15 dias no Algarve, ou onde for. E depois as pessoas, é tal como no trânsito, as pessoas revelam-se um bocadinho.
pessoas revelam-se. Pá, porque eu tenho, por princípio, foi-me provavelmente incutido pelos meus pais, eu não me lembro disso ser feito ativamente, mas deve ter sido, ou então é só uma questão de bom senso e de não ser um jagunço, que principalmente já no fim, eu sei que isto tem muitas nuances, que é, se vais no fim do pequeno almoço, é pá, habilitas-te, viesses mais cedo. Também percebo isso, percebo. Mas há até uma história que eu falei há 2 anos nas férias, e que era um filho da puta de um italiano. Eu acho que era italiano ou francês, não sei. Porque quando eu penso em filhas das putas, penso em franceses logo. Mas aquilo podia ser italiano. Que num buffet de um hotel, de um hotel, tipo de um alojamento, não era hotel, mas pronto, tinha lá o buffet do pequeno almoço, já estava no fim aquilo. Claramente já não iam servir mais, porque já passava da hora, mas ainda estava lá. Pá, então tipo 7 ou 8 mini croissants. E o gajo vai à minha frente e tira todos. Tirou tudo. E depois deixou 2 ou 3 no prato. Pá, e eu tive as férias todas a pensar naquele filho da puta e em formas criativas de o matar e de o mandar ao mar. E é essa falta de civismo, de deixar para os outros. Eu sempre me ensinaram que se há 2 coisas, tiras uma. Não levas 2. É como, pá, vais sair à noite com um amigo e há 2 gajas. Tu não levas as 2. Tu tiras uma, outra fica para o teu amigo. Porque mesmo na amizade e nas relações amorosas, a cerimónia, fazer cerimónia e seguir essas regrazinhas de etiqueta são importantes. Às vezes há restaurantes que são filhas das putas. Tu vais em casal, vais num date e pedes, queria umas guiosas. E vêm 5 guiosas. Vem número ímpar para 2 pessoas. É mesmo a testar o casal e o date. E o que é que se faz? Cada um come 2. Toda a gente repara, há 5 guiosas. Faz as contas, 2. 2 para 2 vai ficar uma. Aquela fica ali. Fica ali e quem vai comer pergunta. E quando perguntas, já sabes o que é que queres. Portanto, essa pergunta também é um bocadinho feia, porque queres? Ou então às vezes não queres, pois não. Que ainda é pior. E tu queres comer. Normalmente atribui-se esse extra ao homem, porque o homem come tipicamente mais do que a mulher, a não ser que quem vai a dates com grandes gordas. Mas há mulheres fininhas que comem bem. Comem, que eu já vi uns filmes. Mas o que é? Essa é da cerimónia, fica sempre bem, mesmo que seja numa relação já duradoura. Ou na amizade, tirar a última coisa é meio chato. Deves sempre dizer, ou então, melhor até, agarras nessa guiosa e metes no prato da pessoa. Como quem diz, esta é tua. Toma, que eu vi que gostaste. E a pessoa, se quer, vai aceitar. Se não quiser mesmo e já estiver cheio, não lhe apetecer, não, como tu, não quero, não sei o quê. Depois pronto, há ali uma luta e não sei o quê. Não sei o quê. Tipo aquela luta depois para pagar no fim, que é sempre uma luta um bocadinho falsa. Mas pronto. Mas, então, esse cabrão, filha da puta, do gajo que roubou os corações todos, acontece muitas vezes. Eu lembro uma vez num hotel no Douro também, que houve um gajo que por acaso era gordo, que tirou tipo os donuts todos que havia, tirou 4 ou 5 donuts. Não, tu só tiras o último mas vais a um buffet, já só há um croissant, tu queres um croissant, tiras o croissant, não vais deixar, não vai ficar ali o croissant a morrer. Eu percebo isso. Há 2, ainda é naquela, só para ti, não sei o quê, é perceber que ainda estão a servir, não estão. Tens 2 ou 3 ou 4 ou 5 e tiras todos e estás-te a cagar para os outros. És uma besta. És uma besta. É o que eu tenho a dizer. Mas muitas coisas nos hotéis, não é? Que, sei lá, mais o quê? Por exemplo, o mini fridge dos quartos. Que, aqueles preços que são abusivos. Lá está, eu pratico o ativismo muito pontualmente e muito para meu benefício próprio, que é assim que eu gosto do ativismo, porque agora está na moda um bocadinho, isto dá pano para mangas e para 2 ou 3 episódios, mas só para aflorar um bocadinho esse assunto, que é o ativismo no meu tempo, era abdicar de coisas, dinheiro, conforto, segurança, liberdade,
em prol de um bem maior. Esses é que são os verdadeiros ativistas, não é? Muitos que foram até mortos, muitos que abdicaram de uma vida que podiam ter muito mais calma e boa, ou de dinheiro, para uma causa que eles acreditavam mais. Com as redes sociais, o ativismo tornou-se um bocadinho uma profissão. Então tu só não abdicas de nada como estás a ganhar com o ativismo. Eu estou a fazer aspas. Estou a fazer aspas até com os dedos dos pés e das mãos, porque são muitas aspas, este ativismo. E então é engraçado, porque é sempre para benefício próprio. Que há malta que se não tivesse virado para o ativismo, já estavam a trabalhar noutro sítio, já. Mas pronto, um dia falaremos disso. O meu ativismo tem a ver com os preços do mini fridge. Porque, o que é que eu faço? Eu digo sempre não vou consumir, porque é uma estupidez. Mas depois estou no quarto, dá-me sede. Dá-me sede, pumba, vou tirar uma mini. Olha, e agora este mini caixinha de Pringles também vai, pumba. E dou por mim, e já vi 5 cervejas, e 2 caixinhas dessas, e já estou a dever uma conta de cerca de 500 mil euros. E o que é que eu penso? Vou pagar isto, ou, quando sair à rua, vou passar ali numa mercearia, num mini mercado, e comprar exatamente isto, e em vez de pagar 3 euros ou 4 euros por uma mini, vou pagar, quê? 60 cêntimos? 80 cêntimos. E depois reponho aqui. E é isso que eu faço. E reparem, não é uma questão de forretice. Eu provavelmente... eu não sou uma pessoa que gasta muito, mas não tenho muitos problemas em gastar em férias ou em hotéis, por acaso. Mas é não valer aquilo. Porque isso é que me irrita. Eu não quero dar o dinheiro a estas pessoas por isto, porque isto não vale este dinheiro. Estão a simplesmente a tentar manipular-me psicologicamente, a pôr aqui um frigoríficozinho com a cena e não sei o quê, e para ver se eu consumo. E portanto não é pelo dinheiro, é porque acho ofensivo aquilo. E então eu passo, não me custa nada, ponho. Olha, são 15 paus que eu poupei. Pronto, depois vou estourar esses 15 paus quê? Numa bebida, numa discoteca, que também é um roubo, que com isso paga-lhes 2 garrafas. Eu sei, mas pronto, é mais normal, não é? É mais normal. Também é uma estupidez. Um gajo paga 15 paus por um gin, quando a garrafa de gin custou-lhes 15 euros, provavelmente, ou menos. Mas, enfim, faço isso muitas vezes. Já fiz algumas vezes, mas isso também porque foram otários no hotel. Já foi há muitos anos. Tinha eu 20 e poucos anos. E tinha a mania que era mais rebelde. Que foi encher a garrafa da cerveja com água e meter a tampazinha e meter lá. Já fiz. Não vou mentir. E o que é giro? Porque aquilo só vai ser descoberto, pode ser logo no cliente a seguir, mas pode ser só passado de um mês. Alguém vai beber aquela cerveja. E a pessoa abre e aquilo sabe a água. E que deve ser horrível o choque, porque de repente parece que a cerveja está estragada. Depois deve saber mal, porque o teu corpo não está à espera que seja água. E a malta do hotel não vai saber quem foi, porque a não ser que eles tenham um registro de quando é que trocaram tudo, e por acaso antes de mim trocaram as cervejas todas, e portanto só podia ser eu, e eu fui logo o cliente a seguir, senão também não tem forma. É assim que eu não aconselho, não façam o que eu digo, não façam o que eu faço, porque não aconselho, porém faz-me sentir rebelde, sabem? E os homens querem-se assim, bad boys. As mulheres, o que é que ele faz? Não sei o quê, anda a porrada na rua e é criminoso. Não. Já enchi garrafas de cerveja com água no mini fridge de um hotel 3 estrelas na Quarteira. Ou em Quarteira. Não se fiquem já irritados comigo. Mais coisas dos hotéis. Não sei quanto tempo é que isto vamos. 23. Está bem. Olha, mais coisas, sei lá. Tomadas. Fazes a puta de um quarto de hotel e não tens uma tomada ao pé da cama. O teu hotel devia ir abaixo com um terremoto. Tenho o quê? Que andar com um cabo de 5 metros para pôr o telemóvel a carregar no caralho mais velho? Na tomada da casa de banho a dar a volta pelo corredor? É o mínimo. Hoje em dia, então, foda-se, compra uma extensão, caralho. Põe lá uma extensão e uma merda. Não se percebe. Principalmente numa altura em que, antigamente, até percebi, antes dos telemóveis. Estamos a falar de hotéis que, se calhar, não são dessa data. E mesmo que seja, remodela. Hoje qualquer hotel de merda são 100 euros por noite. Foda-se. Mete uma tomada.
Mais coisas. Pressão do chuveiro. Pressão do chuveiro. Um gajo sabe logo, não é? Sabe logo em que tipo de hotel está. Tem que ser... tens de ter uma boa pressão de chuveiro. Porque senão nem sabe bem tomar banho. E já agora também, aqueles chuveiros que têm aquelas cortinas que nunca são lavadas e que já têm assim meio verdete e depois estás com a perna molhada e aquilo fica-te colado à perna e depois não consegues não molhar a casa de banho toda porque aquela merda não fica no sítio. Também pensem, se o vosso hotel custa mais do que 100 euros por noite, pensem em trocar isso. Não é? Aqui uma pessoa. Problemas de primeiro mundo, não é? Problemas de primeiro mundo. Queixar de hotéis. De sítios onde um gajo vai e dão-nos dormida e limpam tudo e não nos dão comida e não sei o quê. Mas pronto. Mas há outra coisa que também me irrita, que é, e eu vejo muitas vezes, estava a ver, aliás, agora até quando marquei as férias, onde me encontro neste momento, a marcar hotéis, no Booking, muitos diziam Wi-Fi gratuito. Como se isso hoje em dia ainda fosse um diferenciador. Se tu vais para um hotel que não tem Wi-Fi gratuito, tu tens que pagar, que ainda existe, cobrarem-te pelo Wi-Fi. Ficaste parado no tempo. E depois chegas lá e o Wi-Fi é uma merda, não é? É como na CP. Passa a coisa que eu prefiro que não tenham Wi-Fi. Façam a gestão das minhas expectativas. Prefiro que não tenham Wi-Fi do que tenham um Wi-Fi de merda. Que é o que acontece na CP. E além de ser pontualidade de merda, comboios de merda, preço de merda, Wi-Fi de merda, não se aproveita nada. Mas irrita-me bem, porque um gajo vai de comboio, não é? E às vezes queres ir até a trabalhar, e muita gente faz muitas viagens semanais, até pode fazer diárias, e precisa de ir a trabalhar, e há alturas que não tens rede para usar nos dados. Eu na época, porque eu tenho dados no telemóvel, chega-me bem. Mas, não há net. E tu ligas ao Wi-Fi da CP e nunca funciona, caralho. Eu não consigo perceber como é que a gente consegue ter robôs em Marte. Na Ucrânia, na Palestina, tem melhor internet do que na CP. Mas é que não duvidem. É uma coisa que eu não percebo. Não sei se está relacionado com não haver competição. E eles, como têm um monopólio, estão-se a cagar. Que é a merda dos horários. Que é uma coisa que me deixa doente. Porque, se foste de férias e não sei o quê, ainda naquela, chegas meia hora ou uma hora depois. Mas às vezes as pessoas têm compromissos. E têm que marcar. Eu tenho um compromisso à 1 no Porto. Eu não posso ir no Alfa que chega ao 12:30. Não posso. Porque a probabilidade dele chegar às 2:30 é altíssima. É maior a probabilidade dele chegar à 1:30 do que ao 12:30. Deus garanto. E mudem os horários, porque nunca chega a horas. Eu acho que 90% chega a ser meia hora atrasado. Mudem os horários. Digam que o Alfa não demora 2h30, demora 3. Façam a gestão das expectativas. É como a internet. Não digam que tem internet. Não vale a pena. Caguem nisso, Mas olha, por falar em CP, e também em falta de civismo, sabem um tipo de pessoa que eu, se pudesse, agredia violentamente com... nem sei, com um paninho encharcado, com um taco de beisebol com pregos. São pessoas nos comboios de longo curso, intercidades ou um Alfa, que se sentam no lugar que não é deles. E que sabem, há pessoas que estão equivocadas, viram mal o lugar, ou estão na carruagem errada, também pode acontecer, e viram só o número. Mas pessoas que sabem que entram, sabem que têm um lugar e vão se sentar noutro lugar. Seja porque afinal querem ir à janela, ou querem na coxia, ou porque querem ir de costas ou de frente, ou simplesmente porque sim, porque foi a carruagem onde entraram e querem se sentar ali. Não está ninguém. Essas pessoas, eu irrita-me muito. E às vezes são simpáticas. Uma pessoa às vezes chega lá e diz, acho que está no meu lugar. Pois é, peço desculpa. E vão para o outro. E eu já vi se fazerem isso e vão para o outro que não é o deles na mesma. Então eu penso que este gajo não tem bilhete. Mas tem. Só não quer ir para o lugar deles. E apesar de haver depois simpatia nessa interação, porque a pessoa sabe que está no lugar errado,
é de uma puta de uma lata, porque estão-me a obrigar a eu ter uma interação com alguém que eu não quero ter, não conheço. E estão-me a obrigar a interagir. E a dizer, olha, desculpe, está no lugar, ia ter que ver, olhar 30 vezes para o meu bilhete para eu ter a certeza absoluta que eu tenho razão, que é para não me fazer figura de parvo e dizer, você está no meu lugar. Ele, não, olha que está. E depois eu não tenho razão. Pá, isso é péssimo, isso acontecer, porque já vi também acontecer. E então tenho que me obrigar a ver, ter a certeza absoluta e ainda pendurar assim, será que houve um erro aqui no sistema e a pessoa também tem um lugar, que nunca acontece. E ter essa interação só porque a pessoa não quis ir para o caralho do lugar dela, caralho. Pá, não consigo perceber. Não consigo perceber, estas pessoas deviam ser agredidas. Devia ser... tu nem devias dizer, está no meu lugar, era, olha, boa tarde, pumba, chapadão no focinho. E a pessoa já sabia, ok, estou no lugar desta pessoa. E já estava. Pá, porque me irrita. Me irrita. Não sei porque é que me irrita tanto, mas irrita-me, porque acho que é só, a pessoa acha que o tempo dela vale mais, porque a pessoa não lhe apeteceu andar até ao dela, sentou-se ali, porque o tempo dela vale mais que o teu. O tempo que tu tens que andar a ver o bilhete, que são 30 segundos, e depois falar com a pessoa, dizer para ela se levantar, ela acha que esse teu tempo vale menos do que o tempo dela a ir para o lugar certo. E já me disseram, tipo, o meu é ali à frente, pode ficar com o meu. Eu, não, porque já estou aqui, né? Já estou aqui e esse lugar é o meu. Em vez de ser eu agora, tenho que andar até lá à frente para o teu lugar. Fazemos assim uma coisa que é realmente, que é, tu sentas-te no lugar que compraste e eu sento no lugar que eu comprei. E assim eu não tenho, pronto, que vim até aqui dizer que era o meu lugar e agora tenho que andar até ao teu. Não, vais tu para o caralho que te foda. Bom, vamos à curiosidade da semana. Só por curiosidade mórbida. Ora, então, os flamingos são cor-de-rosa por causa da comida. Os flamingos não nascem cor-de-rosa, nascem acinzentados ou esbranquiçados. E a cor vem da alimentação, sobretudo de pequenos crustáceos, algas e outros organismos ricos em carotenoides, pigmentos naturais também presentes, por exemplo, na cenoura. Quando os flamingos digerem esses alimentos, o corpo transforma esses pigmentos e deposita-os nas penas, na pele e até no bico. E provavelmente até nos genitais. E o genital rosinha, há muita gente que fala, há vídeos até, não é? Pink, não sei o quê, pronto. Mas sabiam disto? Eu não sabia, por acaso não sabia, que os flamingos eram cor-de-rosa devido à comida. E que os que são, por exemplo, em cativeiro, se não lhe derem essa comida, os gajos são tipo brancos, cinzentos. Não são cor-de-rosa. O que pode, se é para ouvir dizer que se comes cenoura, ficas moreno, não é? Mais facilmente, por causa dos carotenoides. Mas por acaso estive a investigar isso há pouco tempo e parece que não é verdade. Que é uma muito ligeira diferença. Tinhas que comer quilos de cenoura para ficares. Mas, pelos vistos, nos flamingos ficam cor-de-rosas. Eu não tenho muito a dizer sobre isso. Não tenho muito a dizer. Só achei engraçado. É um bocadinho... Imagina que havia uma comida que nós, humanos, comíamos e que ficávamos... os brancos ficavam pretos. Ou seja, tipo apanhar sol, não é? Já é um bocado. Mas ficavas tipo blackface. Se comesses muito choco com tinta, ficavas preto. Ficavas mesmo preto. Ia se chamar... Era apropriação? Era blackface? Era proibido? Essas pessoas iam ser olhadas de lado? Não sei. Mesmo o moreno, tenho quase a certeza que já houve pessoas a refilar e a achar que um branco ficar muito moreno era ofensivo para os povos, seja até latinos. Sim, porque quando eu digo brancos é branco. Nós não somos brancos. Muita gente pensa que nós somos brancos, que é muito engraçado, a ver até aqui malta meio de extrema-direita e nazi a apelar à raça pura, quando nós somos hispânicos e meio magrebinos. Nós fomos a uma convenção de nazis na Polónia ou na Noruega, eles não nos deixam entrar. Não deixam entrar tugas. Pelo menos o típico tuga, né? Há tugas com traços um bocadinho mais nórdicos ou alemães ou assim. Mas pronto, não tenho mais nada a dizer sobre esta curiosidade. Achei que, pronto, é giro, podem dizer. Podem dizer em jantares, já sabem, num date. Imagina,
morre o assunto, estou no date, está aquela guiosa no meio, que ninguém quer comer, estão ali calados, e vocês diviram, olha, sabias que os flamingos só são cor-de-rosa por causa do que comem? Depois o que é que vai acontecer? A pessoa, muitas vezes, quando tu mandas factos destes, não acredito nisso, não sei o quê. E antes gerava uma discussão, porque as pessoas podiam discutir sobre coisas que nenhuma sabia bem. Hoje em dia vais à internet e sabes logo a discussão. Sabes logo a resolução. Quer dizer, para algumas pessoas, não é? Há pessoas que vão dizer, não, isso é mentira. Não acredito nisso. Vacinas, por exemplo. Não. Lembrei-me aqui de uma coisa, para terminar o assunto dos hotéis. O que é que eu me lembrei também? Lembrei-me do quão atrasado é o sistema de check-in e check-out. Não há coisa que me irrite mais. Há muitas coisas que me irritam mais, mas é uma forma de expressão. Não irrita-me. Eu já fiz a reserva no Booking, normalmente. Dei os meus dados todos. Quando chego ao hotel, tenho que voltar a dar dados. E preencher merdas, e dar BIs, e dar isto, e dar aquilo. O check-in devia ser automático. Se eu até num avião consigo fazer um check-in automático, a pessoa só olha para o meu BI, está tudo bem, entra. Porque caralho, é que eu num hotel tenho que estar à espera numa fila. Cheguei de férias, cheguei para as férias, quero ir aproveitar. E estou às vezes ali, porque há sítios, quando é logo, é naquela. Quando há uma fila, é uma merda. Pior, para o check-out. Para o check-out, ainda por cima, se for para pagar no check-out, eu tenho que estar à espera para pagar. Se há coisa que me irrita na vida, além da desigualdade e da fome no mundo, o que me irrita é estar à espera para pagar. Numa discoteca, por exemplo, quando tens de estar numa fila meia hora para pagar, que às vezes acontece, já muitos anos, não me lembro da última vez, mas lembro-me de ir a alguns sítios, estavas 10, 20, 30 minutos para pagar, mas estar à espera para pagar. Só que aí tens um monstrengo à porta que se tu não lhe mostras o cartão pago vai-te ao focinho. No hotel não é isso. No hotel dá vontade, está uma fila de meia hora para pagar, fazer check-out, deixas o cartão, vais embora. Fiz reserva com o MBWay, valor certo, vão descontar onde? É aqui no caralhinho que vocês vão descontar. Nunca fiz isso, mas fica a ideia. Sabem uma coisa que dá cabo do mundo neste momento? É pessoas que querem ter opiniões sobre tudo. Perdeu-se. Isto vindo de uma pessoa que tem um podcast onde dá opiniões sobre tudo, mais do que um podcast até, onde dá opiniões sobre tudo, e começou num blog a dar opiniões sobre tudo. Eu percebo a ironia, porém não tenho, nem nunca tive problema em dizer que não sei uma determinada coisa. Gosto de fazer o exercício quando não sei, de tentar especular e de inferir coisas sem ter o conhecimento total. Acho que é um exercício giro de fazer, sempre me deu gozo de fazer isso. É quase como montares um puzzle, não é? E às vezes com assuntos que tu não sabes também é isso, tentar perceber. Isso dá-me prazer, mas há coisas que eu não faço ideia e nunca dou opinião. E porque não faço ideia. Se me perguntares assim, olha, é melhor baixar o IRC ou o IRS? O melhor era baixar os dois, para mim. Mas eu não sei. Porque depois, baixas o IRS, os trabalhadores vão ter mais dinheiro. Depois, mas se baixas o IRC, os patrões vão ter mais dinheiro e vão gerar mais produtividade e vão aumentar os salários dos empregados. Eu não sei qual é que é. Não sei qual é que funciona melhor. O que eu quero é que, no fim, as pessoas tenham todas mais. E haja menos desigualdade e as pessoas tenham todas mais. Até pode haver mais desigualdade. Se toda a gente tiver muito mais, eu não me importo que a desigualdade aumente se a pobreza diminuir drasticamente. Desaparece a pobreza, mas há muito mais bilionários. Está-se bem, pronto, prefiro isso do que está toda a gente nivelada por baixo. Mas não sei o que é melhor. Não sei. Como é que se resolve a habitação? Não sei. É pôr tetos nas rendas? É baixar o IVA para os construtores? Não faço ideia. Bem, isto é um tema ao qual eu quero voltar. Por acaso tinha aqui, comecei a falar dele e lembrei-me que comecei a falar dele porque o sketch vai ter a ver com isto. Mas a verdade é que é um tema para outro podcast, acho eu. Fica aqui só. Até porque o que eu queria dizer era só para fechar aqui os temas.
que era... Já sabe, aquelas pessoas que... Aliás, era por isso que isto estava aqui. Esta parte ficou um bocado mastigada, mas também não vou editar, estou-me a cagar. Que é as pessoas que dão opinião sobre tudo, mas depois tens também as pessoas que têm orgulho em não saber coisas sobre um determinado tema que eles consideram menor. Nunca viram? Pessoas normalmente ligadas mais à cultura e sei lá, às artes e letras e não sei o quê, ligadas mais a isso que, por exemplo, eu não percebo nada de mecânica, ainda bem. Não percebo nada de carros, não, ainda bem. Não percebo nada de futebol, não percebo nada de futebol, não. Música pop, não percebo nada. E têm orgulho em não perceber nada porque acham que saber sobre isso é menor. E eu acho que tu teres orgulho na tua ignorância, seja face a que assunto for, é snobismo. Reparem, eu não sei muito sobre carros, motores e não sei o quê, nunca foi coisa que me interessou. Não sei muito sobre carros. Gostava de saber. Então era mais conhecimento que eu tinha. Se me dissessem, mas tinhas que abdicar de outro conhecimento para ter esse, pronto, aí é diferente. E na cabeça destas pessoas é um bocado isso. Mas não, é quase como dizer, eu nem vejo televisão. Eu não vejo televisão. É quase... É isso. É tipo, não percebo nada de futebol. Não percebo nada de carros. É um orgulho na ignorância. E que eu acho giro. E que normalmente vem de malta, mas lá está, artes e letras. Porquê? Porque se um gajo pensar em pessoas snobs vem um bocadinho mais dessa malta. E eu acho que é uma reação natural a eles terem andado muitos anos a sentirem-se burros por não saberem, por terem negativa à matemática. Eles não conseguiam compreender coisas básicas da matemática, que para outras pessoas era facílimo, e então depois foram para artes e para humanidades, e no futuro vingam-se hoje em dia. Nesse snobismo, porque sentiram-se burros a infância toda e a adolescência, porque não sabiam, chegaram aos números imaginários e caralho, e aquilo, temos que ir para humanidades para fazer métodos quantitativos, senão a gente não entra na faculdade. Fica assim, só para pensarem, e vamos à pergunta do ouvintes. Perguntas dos ouvintes. Ora, a Luísa diz: o que achas de amizades hetero entre homens e mulheres? Isso é uma velha questão, não é? Uma velha questão. Eu tenho várias questões assim de índole, sentimental, relacionamentos, e vou fazer um episódio especial, género Dr. G, só com perguntas dos ouvintes, com dúvidas sentimentais e sexuais. Mas o que é que eu acho das amizades hetero entre homens e mulheres? Acho que depende um bocadinho das idades, depende do contexto onde essa amizade foi criada, da duração que tem. Se me disseres assim, com 30 anos, um homem e uma mulher conheceram-se no trabalho e agora são bué de amigos. E vão jantar sozinhos e falam por mensagem, ligam, são bué de amigos e são os dois hetero. Não acredito. Não acredito. Lamento, talvez seja um bocadinho conservador. Não acredito. Alguém ali, e normalmente é o homem, está à espera de um deslize. E é porque... E só não aconteceu nada por uma de duas razões. Porque ou não têm os dois atração, ou andam a ver se dá e nenhum tem coragem de tomar o primeiro passo, ou porque um ou outro tem um relacionamento. E aquela atenção sabe-lhes bem, o flerte sabe bem, mas não é uma amizade 100% honesta. Alguém quer mais. Ou alguém não se importava. Que eu acho que é isso muitas vezes que acontece. Não é que não possa haver um homem que sai com uma mulher, ou vice-versa, e que não está com ela e não está a pensar, comia toda. Não, tipo, olha, gosto genuinamente de estar com ela, ela é bué fixe. Eu tenho namorado, ela tem namorado, portanto isso nem sequer está no horizonte. Mas, dadas todas as variáveis que terminam os dois, há copos à mistura, há carência, não sei o que mais, comem-se. Há essa possibilidade, esse desfecho na cabeça de um ou dos dois.
Mas isso não quer dizer que não seja uma amizade. Porque eu acho que é isso muitas vezes... O facto de um gajo ter uma amiga e não se importar de ir comer, não significa que ele não seja amigo dela. E o contrário é a mesma coisa. Não significa que até lhe dê um rim. Dou-lhe um rim se ela precisar. Faço 100 km para lhe mudar um pneu. Sou mesmo amigo dela. Gosto mesmo dela. Mas isso é boa. Comia. Uma coisa não invalida a outra. E acho que isso é especialmente na cabeça dos homens. A forma dos homens verem o mundo. Acho que estou aqui a generalizar, obviamente, mas os homens dissociam mais o sexo da relação. Eu acho que é mais facilmente um homem ia para a cama com uma amiga e estava tudo bem, e estava tudo normal no dia a seguir, do que se calhar ao contrário podia ser mais confuso e ficar mais estranha a relação na cabeça da mulher. Não sei, se calhar estou a generalizar, não sei. Porque o homem, não sei, lá está, são generalizações que não são muito... Há pessoas de todos os tipos, não é? Mas, portanto, acho que essas amizades, essa amizade pura, sem qualquer interesse sexual, é muito, muito rara. Muito, muito rara. A maioria dos homens que têm amigas mulheres recentes, lá está, se for uma amiga de infância, mais tempo, ou for uma amiga que não é atraente, porque também acontece, há sempre ali esse fantasma no ar. É o que eu acho. E eles nunca vão fazer nada. Nunca se vão aproveitar, porque são amigos a sério. Mas há assim, sabem aqueles... Já viram aqueles vídeos com um Rottweiler assim a babar-se e a passar um gato à frente? Mas o cão está bem treinado, então está só assim a olhar e a babar-se. Mas não ataca, não lhe vai fazer mal nenhum. É isso. É isso. Os homens são isso. O homem pode estar muito bem treinado, só se está a babar, nunca vai fazer nada. Mas se o deixassem... e se não o tivessem treinado... que ele lhes fazia o Pussycat. Essa é a minha visão sobre a amizade entre homens e mulheres. Agora, é uma amizade que começou muito mais novos e já dura não sei quanto tempo e não sei o quê, e acho que é diferente. Ou até, se calhar, uma amizade feita uma idade muito mais avançada, ou são pessoas mesmo muito diferentes, ou são... Eu acho que a única amizade honesta entre homens e mulheres são quando são os dois muito feios, mas têm os dois padrões muito altos. E aí é a verdadeira amizade. Porque não há atração entre um e o outro, porque eles têm os padrões muito mais elevados. Mas se não tivessem, eles iam ver que era o match perfeito, porque são os dois igualmente feios e ninguém mais os vai querer, portanto mais vale eles aproveitarem, já que se dão assim tão bem. E é isto. Vamos ao sketch da semana. Sketch da semana. Sejam bem-vindos a mais um magazine cultural. Hoje recebemos Miguel Araújo Valente, cronista, ensaísta e autor, que acaba de lançar o seu novo livro intitulado Não Sei, uma coletânea de crónicas sobre os grandes temas do nosso tempo. Miguel, muito obrigado por estar connosco. Obrigado eu pelo convite. Quer contar-nos um pouco acerca deste livro? Como referiu, é um livro de crónicas com diversos temas sobre os quais eu não tenho qualquer opinião a emitir. Daí o título, Não Sei. Interessante. Então é quase um exercício socrático de só sei que nada sei. Não sei. Não sei o suficiente sobre filosofia para responder essa questão. O que eu sei é que, por exemplo, se abrir o livro no capítulo Palestina e Israel, pode ver que as páginas estão em branco. Que interessante. E o que é que o Miguel quis dizer com esse silêncio? Quis dizer que não percebo nada desse assunto e dessa guerra. Não sei, não faço ideia. Não tenho conhecimento de história, geografia, geopolítica. Não tenho para opinar sobre o tema. Mas sentiu a necessidade de deixar 8 páginas em branco. Claro, é uma guerra complexa. Acho eu. Aliás, estou agora a ver que todas as páginas do livro estão em branco. Quase todas. 4 têm o índice.
E é curioso, porque o índice é fortíssimo. A crise da habitação, a guerra, lá está, masculinidade tóxica, inteligência artificial, o futuro da democracia, só para dar alguns exemplos. E uma pessoa lê o índice e pensa, olha, este homem vai mesmo ao centro das grandes questões contemporâneas. Pois, mas depois não vou. Porque são tudo temas sobre os quais eu não me sei pronunciar e como tal fico caladinho. Por exemplo, referiu a crise da habitação. Não sei como resolver. A minha opinião sobre a crise da habitação é que devia haver menos crise e mais habitação. É uma opinião polémica, mas interessante. Não é nada polémica, muito menos interessante. Por eu saber disso é que seria ridículo escrever sobre o tema com base nessa opinião. Percebo. Mas ainda tentou escrever sobre algum tema? Tentei uma outra, por exemplo, masculinidade tóxica. Ainda comecei a escrever como homem, acho que... depois parei. E porquê? Achei que podia estar a fazer parte do problema. Então apaguei, ficou melhor, tudo em branco. É uma postura bastante inovadora, não lhe vou mentir. Depois outra, cujo título é Porque é que temos de dar opinião sobre tudo? Também comecei a escrever e apercebi-me que seria paradoxal e pronto, deixei em branco também. É incrível a sua coerência, Miguel. Não deixa de ser bastante refrescante no clima atual, em que sentimos que temos de dar opinião a toda a hora e sobre tudo e mais alguma coisa. Exatamente, é que vivemos num mundo em que as mesmas pessoas que fazem uma publicação nas redes sociais sobre a guerra no Irão, em seguida publicam se a Eva devia aceitar o Diogo de volta ou não. Não faz sentido. Repare, temos comentadores de televisão com 70 anos ou mais que nem sabem mexer no TikTok e que andam a opinar sobre os perigos da inteligência artificial. Então podemos dizer que este livro é, no fundo, uma crítica à sociedade e à economia de opinião fácil e rápida e muitas vezes desinformada? Não sei, pode ser. Pode ser? Sim, mas também pode ser uma burla. Uma burla? Sim, não excluo essa hipótese. Cobrar 20 € por páginas em branco pode ser burla. Bom, se um quadro em branco pode ser arte, tudo é possível. Para terminar, Miguel, a quem diria que se destina este livro? Não faço ideia. Se tivesse que arriscar, diria que é para quem procura um caderno. Que até podem escrever as suas opiniões sobre os variados temas nas páginas em branco. Genial. Não sei, de Miguel Araújo Valente, já nas bancas. Obrigado por ter vindo. E não perca, já a seguir, o espaço de comentário de um ex-político que está a preparar o seu caminho de volta para a política, opinando sobre vários temas na televisão. Até amanhã. E é isto. Está giro? Gostaram? Pronto. Isso é que é preciso. Estava aqui também a pensar no tema da pergunta das amizades honestas, que vai ser engraçado ver, porque fazem muitas vezes essas perguntas nos vídeos, não é? Na rua. E a opinião normalmente é a mesma, que é os homens acham que não, que é difícil haver uma amizade honesta, e as mulheres acham que sim. E não só acham que sim, como acham que os homens que dizem que isso não é possível, que são meio machistas e não sei o quê. Eu acho que é o oposto. Isto é saber o que é que os homens sabem, como é que eles são. É o oposto de ser machista. É achar que os homens são mais cães. E que, portanto, o facto de não haver essa amizade 100% honesta ser difícil é por culpa dos homens. Portanto, é o oposto de machismo. É reconhecer até um defeito de uma característica dos homens. Mas é engraçado porque as mulheres normalmente acham que sim. Mas quantas e quantas mulheres têm homens na friend zone, homens até que começaram por interesse com elas, e elas puseram na friend zone, e eles ficaram lá. E eles, no início ele queria, mas agora ele é só meu amigo. Não é. Esse gajo não é só teu amigo, está à espera. Ele está à espera que tu te embabedes, que acabes com o namorado e que precises de vingar do teu ex-namorado que te traiu. Não caiam na cantiga. É isso que está a acontecer. Mas a verdade é que há muitas mulheres com homens na friend zone, boés, e há muito menos homens com mulheres na friend zone. Porque a mulher que queira sair da friend zone é facílimo. Basta oferecer sexo. A verdade é essa. Salvo raras exceções. Se o gajo está solteiro, ela está solteira e ela fica na friend zone, é muito difícil. E mesmo assim ela, olha, se eu estou na friend zone, não queres namorar comigo, mas queres que eu te dê um jeitinho? E ele, está bem. Eu não quero é compromisso, pá. E ele, pronto, está bem. Mas, portanto, sais da friend zone, ficas no friend with benefits zone. E, portanto, é muito mais raro homens terem um grupo de mulheres que estão ali na friend zone. Não acontece isso. E as mulheres têm um grupo de homens, têm um banco de suplentes sempre, as mulheres. Vocês sabem disso, meninas? Vocês têm um banco de suplentes, e um dia há um que pode ser chamado a jogo ou não, estão todos ali, vão aos treinos, estão coisas, ligam-vos dos anos, dão-vos os parabéns e tal, jantam de vez em quando, às vezes quando vocês precisam de meter ciúmes a alguém vão jantar com eles, e um dia pode ser que dê.
E, portanto, esta é a realidade dos relacionamentos. E é assim, não porque as mulheres são isto ou os homens são aquilo, mas porque as dinâmicas sociais que se criaram fazem com que a mulher seja a conquistada, não é? E o homem o conquistador. Ainda é assim em muitos casos, infelizmente. E isso molda depois todas as relações e faz com que isso aconteça mais. Haver homens na friendzone do que mulheres na friendzone. É isso. Mas por acaso é um tema interessante e relevante e deve haver até bastantes estudos sobre isto. Haveremos de voltar a este tema e hei de trazer estudos e factos para isto. Está bem? Acho que acabou, não é? E caralho, já ficou longo. Bom, já sabem, a seguir ao genérico, vou dizer aqui uma vez, porque quem se juntou só agora ao podcast pode não saber, a seguir ao genérico final há sempre um easter egg que sou eu a cantar e a tocar mal. Percebes? A cantar nem sequer tem cura. O tocar, ando a aprender a tocar sozinho em casa e há muito pouco tempo, e então todos os episódios eu toco uma música. E é isso. E é sempre a seguir ao genérico. É meio easter egg só para quem sabe, mas de vez em quando eu vou reforçando aqui para, no caso, esteja a juntar muita gente nova e que não saiba. E é isso. Obrigado e até para a semana. E já sabem, mulheres que queiram sair da friendzone, basta mandarem uma nude e isso acontece. Os homens não aconselho porque podem ser acusados de assédio. Ao contrário, nenhum homem vai acusar uma mulher de assédio por lhe mandar uma foto das mamas, não é? Obviamente. É assim. Deus dá de um lado, tira do outro. Adeus, boa semana. É guerra na televisão, crise na habitação e só ódio na net, tanta indignação. Dormir era o melhor, só rancor e pouco amor. Ai que tristes vidas, as pessoas andam todas mal fedidas. É que dormir era o melhor, mas é para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. É para o lado que eu, é para o lado que eu, é para o lado que eu durmo pior. Esta nem vale a pena tocar uns acordes, porque vocês não vão perceber qual é, porque ainda há aqui acordes que eu não sei. Vamos a isso. Quando você vem com essa cara de menina levada para a brincadeira, dá-me um arrepio na pele, sinto água na boca para ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha e todo homem sonha ter alguém assim, realizando as minhas fantasias, taras e manias. Você vem para mim, uma lady na mesa, uma louca na cama, na maior safadeza. Você diz que me ama e na minha cabeça desvario e loucura. Quando você começa, ninguém mais assegura. Hey! Acho que isto está desafinado. Parece-me.